Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Muito boa tarde a todos. O tema reforma tributária é um daqueles temas inesgotáveis. Desde o início da Constituição de 88 se discute isso, né? E agora há mais um round, né? Apresentação aí de uma emenda constitucional que reforma radicalmente o sistema de tributação do consumo, um recentíssimo projeto de lei de fusão do PIS e da COFINS. É um tema, como disse, inesgotável. As próximas gerações continuarão discutindo depois que nós já não estivermos mais atuando. E para discutir esse tema tão relevante, temos hoje aqui três grandes especialistas: professor Eduardo Maneira, presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, doutor em Direito, professor da UFRJ, advogado; professora Tatiane Piscitelli, doutora em Direito, professora da FGV, né? E doutor Luiz Gustavo Bichara, procurador, conselheiro federal da OAB, procurador nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB e combativo advogado de todos conhecidos. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário, professor Eduardo Maneira, para a sua exposição, que durará entre 10 e 12 minutos, para que todos tenham igual oportunidade e, ao final, sobre tempo para algum debate. Doutor Eduardo, por favor. Muito obrigado, Igor. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, doutor Igor, doutor Bichara, doutora Tatiane. É uma grande honra participar desse evento, essa conferência, esse congresso digital, que tem mais de 100 mil inscritos. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a diretoria da OAB, do Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente, Felipe Santa Cruz, aos organizadores do evento, na pessoa do Rony Duarte, que é o presidente da Escola Nacional da Advocacia, e a todos os advogados que se mobilizaram para transformar esse evento num evento histórico e grandioso, com a participação de mais de 100 mil pessoas. Bom, conforme o Igor disse na introdução, o tema reforma tributária é antigo e não vai acabar tão cedo. Há pelo menos 20 anos, eu diria até mais, desde 93 se discute reforma tributária no Brasil, desde quando se estabeleceu na Constituição de 88, que em 93 nós iríamos fazer uma revisão da Constituição. Desde então se discute reforma tributária. Eu me lembro, Igor, Bichara, nós em 2017, na conferência da OAB em São Paulo, estávamos na mesma mesa e eu falei sobre reforma tributária e federalismo fiscal. Eu posso dizer que há, em torno do tema, um consenso, ou alguns consensos. O consenso da necessidade de se fazer uma reforma tributária. Há mais de 20 anos se fala da necessidade da reforma tributária. Há mais de 20 anos, nós, tributaristas, apontamos os problemas do atual sistema tributário. Então, a identificação dos problemas de que o nosso modelo é aquele estabelecido pela Emenda Constitucional 18 de 65, nós temos um sistema tributário da metade do século XX para uma economia do século XX e estamos no século XXI. Nós temos um sistema tributário velho para uma economia nova.
nós temos um sistema tributário de alta litigiosidade, que gera insegurança jurídica, e temos um sistema tributário complexo, que vai na contramão da simplicidade dos sistemas tributários hoje implementados na maioria dos países. Então, se há uma necessidade de reforma tributária, não há, ninguém nega, e os problemas do nosso atual sistema ninguém nega. Mas o consenso para por aí. Qual reforma tributária devemos fazer? Qual a extensão da reforma tributária? Se é uma reforma tributária na Constituição ou uma reforma tributária infraconstitucional? Se deve haver unificação dos impostos sobre o consumo ou não? Aí há muitas divergências. Eu me lembro que, em 2017, eu defendi na conferência da OAB a unificação da tributação dos consumos e recebi a resistência muito veemente de vários tributaristas que, em nome do federalismo, colocavam obstáculos intransponíveis por uma reforma tributária. Estava, na época, já de conhecimento público, a PEC 110, concebida, vou dizer assim, pelo deputado Luiz Carlos Raul, depois que fundia 9 tributos em um, mas focando principalmente a tributação do consumo. Depois veio a PEC número 45, que também foca a reforma na tributação do consumo, extinguindo 5 tributos e criando o IVA, por eles denominado pela PEC 45, denominada de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E há recente, e até a coisa de semana passada, não havia nenhuma proposta concreta por parte do governo. A primeira que apareceu foi semana passada, um projeto de lei que faz a fusão do PIS e da COFINS, criando uma contribuição sobre bens e serviços muito parecida na sua formatação com o IBS da PEC 45, mas só que restrita ao PIS e à COFINS, mas seguindo, me parece, a mesma lógica de crédito amplo, não cumulatividade ampla, etc. Este é o debate que se coloca agora em tempos de pandemia. Eu sempre defendi a reforma tributária ampla, a unificação da tributação do consumo. Não estou reinventando a roda. 168 países no mundo adotam o IVA. Desses 168 países, eu diria que pelo menos 40 adotam o federalismo como regime e sempre conviveram com o IVA sem maiores problemas. Exemplo maior é a Alemanha. Mas eu me coloco agora numa situação como defensor da reforma tributária, mas em tempos de pandemia eu meio que coloquei o pé no freio e fiquei com receio de tratar deste tema nos tempos atuais. Primeiro, porque uma reforma tributária exige um grande pacto federativo e um grande arranjo político e uma coordenação política por parte do governo central, que eu não sei se temos ambiente para isso. Segundo, que é uma das decorrências da pandemia, obviamente, o agravamento da situação fiscal, porque a União vai ter que gastar de modo, eu diria, heterodoxo para amenizar os efeitos sociais da pandemia. Não é hora de ser ortodoxo no discurso de responsabilidade fiscal. Agora é hora de pensarmos em termos humanitários de diminuir os prejuízos decorrentes dessa pandemia. Então, se nós temos que abrir o caixa, fazer uma reforma tributária agora pode levar a uma necessidade de aumento da carga tributária, e é tudo que nós não queremos. O que nós queremos é uma reforma tributária ampla, que seja neutra no sentido de não aumentar a carga tributária, mas sim no sentido de simplificar
a tributação do consumo, sem prejuízo de atacarmos também outras questões pontuais que merecem ser atacadas, mas não necessariamente na Constituição. E hoje, os jornais de hoje apontam que, além da proposta já apresentada pelo governo semana passada, que é a criação dessa contribuição sobre bens e serviços, extinguindo o PIS e a COFINS, eu acho que não é a mera fusão, é uma nova contribuição sobre bens e serviços, com a extinção de duas contribuições. Anuncia-se que, para a semana que vem, o governo vai apresentar a segunda etapa do que ele chama de reforma tributária, que é o projeto de lei complementar, parece-me, que traz a contribuição sobre movimentações eletrônicas, que seria uma espécie de CPMF. Essa seria a segunda etapa. A CPMF, nome maldito no direito tributário brasileiro, que eu não considero tão maldito assim. Eu não acho que a CPMF, numa alíquota baixa, ela cumpriria muito daquilo que nós estamos precisando, em termos de simplificação, desoneração da folha, mas o que eu tenho receio é que, com essa apresentação do governo de uma reforma a conta-gotas pontual, nós façamos mais uma vez, em nome de uma reforma tributária que deveria buscar simplificação, segurança, menos litigiosidade, tornar o nosso sistema compatível com uma economia em que há uma desmaterialização da economia, em que o serviço passa a ser o protagonista da economia do século XXI, ao invés de nós mirarmos uma reforma tributária para nos colocar no século XXI no mesmo nível da economia, corremos o risco de, mais uma vez, não fazermos uma reforma e fazermos remendos, fazendo que passe a conviver tributos novos e tributos velhos, incidindo sobre a mesma base econômica, principalmente o consumo. Então, Igor, procurando falar dentro dos 10, 12 minutos, não sei se passei 1 ou 2, eu fiz aqui uma breve introdução daquilo que eu considero que seja a pauta da reforma tributária. Nós temos hoje 2 propostas de emenda constitucional, praticamente, em que já se estava tentando no Congresso a convergência dessas 2 propostas, que, apesar de terem pontos divergentes, têm mais pontos convergentes. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro era o relator dessa proposta de emenda que iria fazer a convergência das 2. Surge esse fato novo do governo num cenário de pandemia. Ou seja, se a reforma tributária nunca foi fácil de ser feita, eu acho que os desafios ficaram maiores ainda, mas nada que a gente não possa enfrentar e superar. Com isso, agradeço aos meus colegas de painel, cumprimento mais uma vez todos os advogados que do Brasil inteiro estão nos assistindo. Muito obrigado, Igor, estou te devolvendo a palavra. Muito obrigado, Eduardo, por esta belíssima exposição, a apresentação do problema. Sem maiores delongas, eu passo a palavra para a professora Tatiane Piscitelli para igual tempo, e, se mantivermos esse ritmo, teremos aí uma boa oportunidade de debate ao fim destas apresentações primeiras. Então, Tatiane, com você. Muito obrigada. Boa tarde, Igor, doutor Eduardo, Bichara. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês, né, nesse congresso de tanta relevância. Agradeço muitíssimo o convite. É realmente um prazer. Eu vou tentar me ater aqui aos 10 minutos que me foram conferidos, e o tema ele é
absolutamente fundamental, né? Como o doutor Eduardo mencionou, ele sempre esteve na pauta, né? A reforma tributária, ela nunca saiu da pauta desde a promulgação da Constituição de 88, mas agora ele é mais oportuno ainda, porque é isso, a semana passada a gente teve a apresentação, finalmente, de alguma proposta vinda do governo federal, algo que se esperava há pelo menos 2 anos. Então, ele torna-se mais oportuno ainda, e essa oportunidade de debate realmente é muito enriquecedora. Mas a verdade é que eu estou de acordo, eu faço coro aqui às palavras que me antecederam, no sentido de que, em primeiro lugar, a gente tem que ponderar se este é o momento ideal para que a gente tenha uma reforma tributária, ou para que tenha um debate sobre a reforma tributária. Porque em conteste também, sem conteste, que é necessário que a gente revise o nosso sistema tributário em várias partes, né? Porque os dados do Fórum Econômico Mundial, do Banco Mundial, sobre a perda de eficiência em razão da nossa tributação, esses dados são muito claros e são sempre muito presentes ano a ano. É também em conteste que nós estamos vivendo uma crise sanitária sem nenhuma proporção neste século, essa crise sanitária naturalmente será seguida de uma severa crise econômica e financeira. As estimativas menos pessimistas e, portanto, mais realistas falam num déficit fiscal de cerca de 600 bilhões de reais ao final do ano. Então, os entes estarão numa situação muito complexa, e aí a gente tem que ponderar, né, da perspectiva aqui das finanças públicas, se é o momento de a gente fazer uma reforma tributária que pode resultar em perda de arrecadação para alguns entes, ou redução da base, por exemplo, e se é o momento de fazer essa mesma reforma também olhando para os contribuintes que estão, em sua enorme maioria, enfrentando essa crise econômica. E isso tem uma relação direta com a pandemia, porque naturalmente que a pandemia que a gente está vivendo, ela exacerbou muito as desigualdades existentes no Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil é um país extremamente desigual. Entre as democracias, nós somos o país que mais concentra riqueza, a gente só fica atrás do Catar, que não é uma democracia. E a desigualdade é um dado, né? Metade da população brasileira vive com R$413 por mês. Esse dado, ele ficou muito mais transparente por ocasião da Covid, né? Que não tem sido democrática, que tem matado mais pobres, que tem matado mais negros. Agora, como isso tudo se relaciona com a reforma tributária? Como o Maneira mencionou, as propostas que nós temos na mesa hoje, né, e esse PL do governo um pouco que corrobora isso, mas as propostas que nós tínhamos, né, até a semana passada, então só olhando para as PECs no primeiro momento, elas estavam focadas na tributação do consumo. Então, o vetor dessas propostas, ele era e apenas a simplificação. O que se pretendia era a unificação da tributação sobre o consumo, de modo a facilitar a gestão tributária, digamos assim, dos contribuintes. A PEC 45, especificamente, que é a que está mais avançada, né, a despeito de ter lá a rival 110, que eles estavam buscando convergência, mas a verdade é que o Senado apresenta a PEC 110 também para buscar um protagonismo nesse debate, mas a PEC 45, que é a que está mais avançada, que deve ser apropriada pelo Maia, nessa retomada da discussão da reforma tributária, ela é muitíssimo problemática. Eu já me manifestei quanto aos problemas dessa PEC em várias outras oportunidades. Eu acho, sim, que tem uma questão federativa importante. Eu acho que, sim, os estados e municípios, eles abririam mão de sua parcela, de seu poder de tributar, que simplesmente o estabelecimento de alíquotas não assegura autonomia administrativa e financeira, simplesmente porque a gestão desses recursos ficará a cargo de um órgão nacional. Isso já é um problema individualmente considerado, né? A questão federativa, ela já é um problema per se. Agora, se a gente contextualiza essa questão para a pandemia, a gente tem um agravamento. Por quê? Porque a pandemia, ela também, além de ter exacerbado as nossas desigualdades, ela instalou uma crise de confiança entre os entes da federação. A falta de coordenação do governo federal no encaminhamento das questões relativas à pandemia,
pandemia, inclusive no repasse de valores, né, que os valores não estão sendo repassados, os valores para o enfrentamento da pandemia não estão sendo repassados para os estados e municípios. Essa situação, ela gera uma crise de confiança entre estados e municípios versus União, que dificilmente vai ser superada e dificilmente será superada nesse sentido de uma aprovação de uma reforma tributária que depende exatamente dessa coordenação, né? O Maneira deu exemplo aqui da Alemanha, mas na Alemanha houve uma coordenação absoluta entre os entes subnacionais, digamos assim, no sentido da entrega do poder de tributar para o ente federal, para o ente nacional, né? E aí em torno de um IVA nacional. Será que a gente tem clima e tem ambiente político para que isso aconteça agora, nesse momento que os estados estão fragilizados economicamente, da perspectiva financeira, e não estão recebendo nenhum auxílio do governo federal? Ao contrário, a gente tem o governo federal contra os estados. Então, a questão federativa ela fica mais exacerbada ainda também no contexto da pandemia. E um outro ponto que fica também agravado, digamos assim, por conta da pandemia, é o enfrentamento de um dogma muito presente na PEC 45, um pouco menos presente na 110, mas ali está ali também, que é o fato de que esse novo tributo, esse IBS, ele não comportaria nenhum incentivo fiscal. Então, a alíquota seria única para todos os bens e serviços, sem qualquer tipo de incentivo, como pretexto, ou como instrumento, digamos assim, para não usar um termo pejorativo, então como instrumento de combate à guerra fiscal. Eu entendo que a guerra fiscal é muito nociva, eu também sou contra a concessão de incentivos fiscais que não sejam aprovados pelo CONFAS, que não sejam acordados nacionalmente. No entanto, isso implica, né, a assunção desse dogma implica a inexistência de qualquer benefício fiscal, inclusive para bens de primeira necessidade. Então, imaginem os senhores se nós, hoje, nesse contexto que nós estamos, né, em que na segunda semana de junho o Brasil tinha 11 milhões e 900 mil brasileiros desempregados, nós não tivéssemos nenhum tipo de benefício tributário para a cesta básica. Ou não tivesse a possibilidade de elaboração de nenhum tipo de política tributária com base em incentivo fiscal. A nossa situação certamente estaria muito pior. Então, eu tenho dito desde o início que essa impossibilidade de concessão de benefício fiscal, né, trazida pela PEC 45, especialmente focada na cesta básica, ela é muito problemática em termos de desigualdade, ela agrava a regressividade do nosso sistema, e nesse contexto pandêmico, então a situação fica pior ainda. E aí, para completar, né, e eu não extrapolar aqui o meu tempo, o PSPL apresentado pelo governo, essa contribuição sobre bens e serviços, que a gente até nos debates pode até discutir a constitucionalidade ou não dessa contribuição, qual que seria efetivamente o fato gerador, se é a circulação de bens ou serviços ou se é a receita bruta ou o faturamento, mas o fato é que esta contribuição, ela resulta num outro agravamento aqui, que é problemático também considerando a pandemia, que é a majoração da tributação dos serviços. Então, nós temos que os serviços que hoje têm uma alíquota de 3,65% de PIS e COFINS, eles serão tributados a 12%. Ah, mas vai ter crédito, né? Então, e vai ser por fora. E então, essa tributação não vai ser tão pesada. Evidente que vai, porque que tipo de crédito vai ser possível para o setor de serviço? Vai possibilitar creditamento de folha? Naturalmente, não, na coletiva isso ficou muito claro, que é nota contra nota, né? Então, recebeu nota, você vai ter crédito. Sendo assim, a gente vai ter o estímulo à terceirização, né? O que pode também agravar as desigualdades, porque você tem mais precarização do contrato de trabalho, né? Que já é uma toada que a gente já vem desde o governo Temer. De todo modo, você tem uma sinalização nesse sentido. E, independentemente da terceirização, o fato é que os serviços sofrerão, sim, um aumento de carga tributária no momento de pandemia em que eu tenho este setor de serviços severamente prejudicado por conta da crise econômica. Então, de novo, será que é o momento de a gente propor esse tipo de mudança? Me parece, e aí a minha última consideração aqui, me parece que a gente deveria utilizar esse momento da pandemia, que mostra efetivamente que tipo de país a gente é, um país desigual, com muita pobreza, e um país que precisa, sim, de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que reflita uma mudança estrutural no nosso sistema, de modo que a gente olhe para essa reforma tributária
de uma perspectiva redistributiva. Então, será que a gente não precisa olhar para o nosso sistema e torná-lo mais justo, em vez de aprovar projetos de leis, emendas constitucionais que agravem a desigualdade, que piorem a regressividade do nosso sistema? Será que a simplificação ela é um valor tão absoluto que ela deve estar acima de todos esses outros? É evidente que há essa fala, né? Os senhores podem me dizer o seguinte, mas Tatiane, a verdade é que a gente precisa dessa simplificação para a retomada econômica. Isso vai gerar mais eficiência. E aí a minha consideração a isso seria, mas se a gente tiver eficiência às custas de maior pobreza, de agravamento das desigualdades, certamente essa eficiência ela não se sustentará no longo prazo e ela não está de acordo com os valores constitucionais, os valores trazidos pela Constituição de 88. Então, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer nesse momento inicial e fico, claro, à disposição. Muito obrigado, Tatiane. Acho que você acabou encerrando o seu microfone um pouquinho antes, mas a mensagem foi dada. Que bom. Obrigado por essa exposição, que certamente suscita muitas questões que teremos oportunidade de debater mais adiante. Com a palavra agora, nosso Procurador Nacional Tributário do Conselho Federal da OAB, grande militante em todas as questões atinentes à tributação e à tributação da advocacia, em especial, mas que, por hora, fará as suas considerações gerais, tenho certeza, brilhantemente, meu caro Luiz Gustavo Bichara. Boa tarde a todos. Queria saudar a professora Tatiane, meus queridos amigos Igor e Eduardo, cumprimentar Eduardo e Tatiane pelas brilhantes palestras. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse magnífico evento, como o Eduardo já comentou, com mais de 100 mil inscritos, talvez isso seja até um recorde mundial. Queria parabenizar o Conselho Federal, as pessoas do presidente, Felipe Santa Cruz, do Rony Duarte, presidente da ESA. Uma alegria muito grande estar aqui. E vou direto ao ponto, porque a gente tem muito pouco tempo, né? E dá até uma certa agonia, porque o assunto é tão longo que a gente tem que tentar comprimir ele nesses 10 minutos. Mas eu vou tentar pegar um gancho e abordar um tema que o Eduardo e a Tatiane abordaram também com muita precisão, mas talvez a gente fazer um overview do que há na mesa hoje, né? Sobre reforma tributária, né? Então, só para lembrar os colegas, a gente tem hoje duas propostas de emenda constitucional, duas PECs, né? A 45 e a 110, que são razoavelmente parecidas. Acho que a gente pode dizer que uma nasce de uma costela da outra. No entanto, elas têm uma diferença crucial. A PEC 45, ela realmente propõe uma revisão drástica na tributação dos serviços, com uma alíquota única por ente federado, né? A crítica, isso já foi dito aqui, seria no sentido de que isso violaria uma premissa federativa, violaria o próprio federalismo em si, né? Eu confesso que eu tenho uma pequena divergência com isso, porque, a meu ver, federalismo é dinheiro no bolso de estados e municípios. De onde vai vir o dinheiro, eu, sinceramente, acho que não é tão importante. E acho que é um dado que corrobora o que eu estou dizendo, que é o seguinte: 27 governadores assinaram a manifestação em favor da PEC 45. E se assinaram, eu acho que a gente imaginar que a PEC 45 é ruim para o federalismo é imaginar que a gente está querendo defender os governadores deles próprios, né? Então, eu nem tenho, pessoalmente, essa crítica. A PEC 45 tem outras, né? Se der tempo, a gente pode falar agora. Já a PEC 110 parte da premissa de uma alíquota uniforme por bem, serviço ou operação em todo o território nacional. Claro que a pedra de toque dessas reformas seria uma simplificação do sistema com a congregação de todos os tributos sobre o consumo, né? Na PEC 45, PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS, e na PEC 110 ainda outros tributos, como IOF, CID Combustível, Salário Educação, etc. Como também já foi dito aqui, o governo federal se manteve totalmente alheio a esse debate que vem sendo travado há mais de 1 ano e meio. E, curiosamente, sempre prometendo enviar na semana que vem a proposta de reforma tributária. Parecia que era a semana que nunca chegava, chegou semana passada, né? Então, finalmente, é apresentado a proposta do governo federal, que eu confesso para vocês que li com grande decepção, né? Para mim, aquilo foi uma novidade com cheiro de naftalina, né? Essa
ideia da fusão de PIS e COFINS, evidentemente com leve aumento de alíquota, é uma coisa que vem sendo debatida desde o governo Dilma. O governo Dilma debateu isso, o governo Temer debateu isso abertamente e nunca foi feito por razão muito simples. A ideia é péssima. Assim, desculpem a franqueza, mas a CBS, qual colocada, é uma ideia péssima. Nós estamos falando pura e simplesmente de um aumento de tributo. E é preciso que aqui a gente seja franco. Hoje, alguns contribuintes, os colegas sabem, recolhem o PIS/COFINS a 9,25 no sistema cumulativo. Outros, como é o caso, acho que de grande parte dos advogados, recolhem 3,65 no cumulativo. Ambos vão para 12% no não cumulativo. E aí eu queria me deter aqui em alguns pontos que eu acho importantes para sustentar essa crítica que eu faço à CBS. E a primeira delas é a seguinte: os representantes do governo federal que explicam a CBS tratam o assunto até com banalidade, né? Entendendo que vai ser melhor para, entre aspas, será melhor para todos, porque hoje o tributo que é pago pela pessoa jurídica será integralmente repassado para a pessoa física. O que acontece é que essa premissa, sob a ótica econômica, é de uma ingenuidade comovente, né? Porque, claro, que se hoje há um recolhimento de 3,65, para ficar no exemplo da maioria dos advogados, eu acho, do dia para a noite, ninguém vai conseguir cobrar 12% do seu cliente, né? Há um ponto aqui que, para mim, é até mesmo evidente, que é o seguinte: o conceito de elasticidade de preço. Não é todo preço que possui elasticidade suficiente para contemplar, da noite para o dia, um aumento de 3,65 para 12. Por que eu enfatizo da noite para o dia? Porque nas PECs, embora eu tenha lá minhas críticas, eu acho que elas estão... Eu acho que a ideia em si é boa, mas lá há um sistema de transição dos tributos sobre consumo hoje existentes para aqueles que se pretende implementar. Na PEC 45, 10 anos. Então, os tributos novos vão chegando à razão de 10% por ano e os antigos vão morrendo nesse idêntico percentual. Na PEC 110, 5 anos, portanto, 20%. Na CBS, é da noite para o dia. E aí pensem os colegas o seguinte: como é que vai se dar o caso onde os contratos prevêem que a carga tributária corre por conta do contratado? É natural que o contratante não vá aceitar esse repasse. Portanto, essa banalidade com que o governo federal explica a CBS, a meu ver, é equivocada. Porque a ideia, conquanto teoricamente seja boa, ela não tem uma implementação fácil no mundo real. E eu quero lembrar aos colegas o seguinte: isso que eu estou dizendo nada mais é do que uma constatação do que já aconteceu. Em 2002, os mais velhos vão se lembrar disso, quando o PIS/COFINS virou não cumulativo, justamente por saber a Receita Federal que aquele repasse de carga tributária não seria automático, o que se deu? Um regime especial. Só para lembrar aos colegas, a Lei 1833, depois do Manchete Normativo de 2004, previu que os contratos celebrados anteriormente ao advento daquela norma ficariam submetidos à sistemática anterior. Por quê? Porque a Receita Federal sabe muito bem que isso não se dá nesse passe de mágica. Essa premissa teórica não se confirma. Eu estou insistindo nesse ponto porque ele é muito importante para os prestadores de serviço em geral e, é claro, para os advogados. Evidentemente, isso causará, a CBS, né, causará um aumento de carga tributária muito grande. E isso vai bater onde? No preço final, quando comportar a elasticidade, e vai bater no prestador de serviço quando isso não for possível. Então, eu sou muito crítico à proposta da CBS e acho que, se é verdade que esses problemas podem também se verificar com as PECs, há um argumento que me parece relevante, que é o seguinte: com as PECs, nós estaríamos trocando uma tributação eventualmente maior, escalonada no tempo, por um sistema organizado, por um sistema consensual. Aqui não. Nós estamos trocando nada pelo aumento de carga tributária. Não tem nenhuma vantagem trazida pela CBS, e o que nós temos de outro lado é um aumento de carga tributária. Agora, por que me parece que está acontecendo? Acho que é importante também a gente falar disso com franqueza. O governo federal não quer fazer reforma tributária. Se quisesse, tinha participado do debate sobre aspectos no Congresso Nacional, teria enviado seu projeto antes. Por que ele quer fazer só agora, tão tardiamente, a sua reforma? Porque o governo federal, mais uma vez, quer avançar
sobre recursos que cabem aos outros entes federados, tornando a nossa federação ainda mais complexa e ainda mais injusta. Ora, a alíquota proposta nas PECs é de 25%. Na divisão desses 25%, 9% caberia à União Federal em substituição a PIS, COFINS e IPI. A CBS de 12% ainda preserva o IPI. Quer dizer, é matematicamente impossível que a gente chegue num consenso sobre uma alíquota razoável com a União Federal querendo empurrar 12% de alíquota, mais o IPI. Então, o que a gente vê, mais uma vez, é a insensibilidade da União Federal, que quer resolver a sua questão de arrecadação e não tem a menor preocupação com a situação dos outros entes federados. Aí sim, eu acho que a gente tem uma violação muito relevante ao próprio sistema federativo. Tenho visto muitas críticas no sentido de que a OAB é contra a reforma tributária. Eu acho que quem fala isso se assusta com a assombração errada. A OAB é a favor da reforma tributária, não tem nenhuma dúvida que a reforma tributária tem que ser feita. Acho que tem até simpatia pelas PECs propostas, naturalmente, com alguma discussão, com um ou outro ajuste. Agora, eu acho que a gente tem que lutar com um ênfase contra isso que foi apresentado pelo governo federal, que não é reforma, isso é um mero remendo do sistema que está posto, que vai piorar toda essa situação. Por fim, 2 pontos muito rápidos. Se fala muito da questão da tributação do dividendo, né, como seria uma parte da reforma, etc. E eu acho que tem um pouco de um falso dilema nisso. Porque vejam, senhores, o seguinte, 34% de tributação corporativa incide para quem está no lucro real. Se nós vamos colocar uma tributação corporativa de 20% e uma tributação de dividendo de 15%, tudo bem, vai dar no mesmo. Acho que é até positivo no sentido de que os contribuintes de pessoas jurídicas tendem a deixar mais capital nos cofres das empresas, gerando mais emprego, enfim, diminuindo desigualdades. E, se aquele dinheiro for eventualmente sacado, implementa-se o resto da tributação. O problema é que eu só vejo se discutir esse problema, e o projeto de lei, hoje posto pelo senador Jorge Carlos Júnior também vem nesse sentido, prevendo a redução da tributação corporativa para lucro real. Ninguém lembra dos contribuintes que estão no simples, nem no lucro presumido. Aqui é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque se houver essa segregação entre a renda corporativa e a renda da pessoa física, é preciso que a gente reflita essa redução de alíquota do imposto de renda no cálculo, na fórmula do presumido e no simples, que não são tributos, são meros formas de cálculo. Então, nós precisamos refletir isso lá. E aí, eu queria só para encerrar agora de verdade, fazer só uma provocação, né? Como dizia o Ben Bernanke, o ex-presidente do Fed, não existe ateu em trincheira nem ideólogo em crise, né? Então, nós estamos no pior momento econômico que o Brasil já viu, numa situação para lá de dramática. Ninguém gosta de CPMF, né? Eu não gosto, acho que ninguém aqui gosta de CPMF. Só que é o seguinte, o paciente está no CTI. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que mandar ele fazer regime ou tem que colocar stent? Tem que colocar stent, né? Será que a CPMF não seria um stent para esse momento de emergência? Esse é um tributo muito demonizado. Eu quero repetir. Também não tenho simpatia para a CPMF. Só que nós estamos num momento de alta carga dramática. Será que não seria melhor a gente discutir agora uma CPMF baixa, com redução da contribuição de folha para quem ganha pelo menos um ou 2 salários, no sentido da gente gerar emprego? 50% dos brasileiros em idade adulta estão desempregados. Acho que a gente não pode desconsiderar esse dado. Acho que fiquei dentro do meu tempo, agradeço aí a paciência de vocês, espero que a gente possa debater um pouquinho mais. Muito obrigado, Bichara. Veemente, brilhante como sempre, como todos os nossos painelistas. Você tocou nesse ponto final aí da necessidade, em outras palavras, da necessidade de regimes especiais, de considerar regimes especiais, né? E essa era a primeira provocação que eu queria fazer, pensando também na advocacia, talvez como um exemplo de um setor que todos nós aqui na mesa e na audiência compreenderemos com muita facilidade. Fala-se sempre que não haverá, essa é a promessa, não sei até que ponto sincera, acho que insincera, de que não haverá em nenhum desses projetos, todos põem a mão no peito e dizem, eu juro que não haverá aumento de carga tributária. Acreditemos nisso por um momento, que não haverá, em percentual do PIB, aumento de carga tributária. Porém, certamente haverá
aumento de carga tributária para determinados setores, aumento dramático, e redução também, algo que não se diz muito, redução importante de carga tributária para setores, muitas vezes, detentores de elevada capacidade contributiva. Considerando o contexto geral, o governo está apresentando a conta-gotas, as PECs estão aí, mas há mais ou menos uma ideia do que se vislumbra lá no final, que é tributação de dividendos, um IBS que acaba com todos os regimes especiais, por exemplo, de ISS, como a tributação per capita, não é? E um IBS também que, economicamente, é a soma de ICMS, ISS e IPI. De modo que a advocacia, por exemplo, que hoje não paga ISS, não paga ICMS nem IPI, economicamente passará a pagar, né? Então, considerando todas a questão da redução ou da consideração do lucro presumido e do simples na tributação dos dividendos, acho que eu já tinha mencionado, considerando todo esse contexto, né, em que se vislumbra uma dramática elevação de carga tributária para alguns setores e para a advocacia em especial, não é de se perguntar, e essa é a provocação aqui que eu faço a todos para iniciar o debate, da necessidade de uma melhor calibração dessas fórmulas gerais. Não é uma fórmula geral, na realidade, nunca funciona. Sempre há as particularidades, há as vicissitudes próprias de cada segmento. Tatiane falou, imagina você hoje não poder dar isenção de IBS para máscara ou para vacina da Covid, que espera-se será logo disponibilizada ao público. Então, um pouco isso para todos. Não é preciso pôr um pouco o pé na realidade, sair desse mundo ideal, desse laboratório e ver que é preciso tratar de maneira individual. O agronegócio, motor da economia brasileira, não é preciso tratar de maneira individualizada, com mais sensibilidade, com mais cuidado, com mais dedicação e trabalho, consequentemente, cada um desses setores, ou Igor, todos os setores, né? Igor, eu vou começar, até porque o único que respeitou 10 minutos fui eu. Igor, eu acho que você falou uma coisa, eu vou pegar o gancho de uma palavra sua aqui, laboratório. Em primeiro lugar, eu concordo com as preocupações da Tatiane do momento de se fazer uma reforma tributária, mas o que eu acho que a OAB e nós tributaristas devemos ter como postura? A pior postura é ser contra a reforma tributária, no sentido de que, se você fica contra, você não é convidado para o debate. E essa vontade política da reforma tributária não depende muito da gente. Nós temos que ir de acordo com aquilo que a classe política vai conduzindo em termos de definir o momento. Talvez não seja o melhor momento, mas se o Congresso conduzir para uma reforma tributária, nós temos que participar. Nós temos que participar colaborando, e nós podemos efetivamente colaborar. Nós que podemos colaborar para o aprimoramento das propostas que estão lá. É aquela história de falar assim, não, eu sou contra, então você não vai ser chamado para o debate. Então, dentro disso, o que eu acho? Os estados, a questão do federalismo, que ela é relevante, eu acho que ela perdeu destaque nesse atual momento, porque o que eu vejo é o movimento dos governadores se articulando a favor de uma reforma tributária mais ampla, porque os estados estão numa situação tão difícil que eu acho que eles entendem que piorar é impossível. A guerra fiscal é uma realidade dramática na vida dos estados e o ICMS está distorcido de tal forma que nós sabemos, Minas Gerais, como exemplo, tem 2.000 regimes especiais de ICMS. Então, quando você fala assim, o ICMS, qual dos 2.000 que você está falando? Então, talvez seja o momento de se fazer uma reforma mais ampla, apesar, talvez, a pior coisa é fazer pela metade. Porque, assim, ou não se faz nada, faz um refis de pandemia,
posterga prazo de vencimento de tributo, ou, se for fazer alguma coisa, que faça mais ampla do que uma coisa pontual, como está sendo apresentada. Eu acho que a PEC 45, e aí, voltando ao gancho, é uma PEC de laboratório, é uma PEC no mundo ideal, que precisa pôr o pé na realidade. E quem vai trazer essa proposta para colocar o pé na realidade somos nós. Então, eu acho que falar assim, porque quem é contra a reforma tributária pega o defeito da PEC 45, o defeito da PEC 110, pega o defeito do atual sistema e faz um discurso que é melhor deixar como está. Eu sou contra essa postura. Acho que a PEC 45 ela avança em muitas questões e pode ser melhorada em muitas, porque obrigatoriamente precisa ser melhorada. Pode ter alíquotas variadas, pode ter uma brecha para benefícios fiscais, reduz os benefícios fiscais, não pode ser a farra que é hoje, mas a proibição total, isso não funciona. Podemos ter alíquota diferenciada para o setor de serviços, para a cesta básica, para o agronegócio. Se hoje nós temos dezenas de alíquotas, se tivermos 3 ou 4, já é um avanço extraordinário. E acho que nós vamos ter, como aí, falando como advogado, que ter uma habilidade muito grande de estarmos com o olho na PEC e com o olho no projeto de lei que cria essa contribuição sobre bens e serviços, que, mesmo sendo contra essa questão pontual, nós deveríamos propor algo. E o Bishara disse, aproveitar da PEC 45 algo que seja propor uma transição, não dá para ter uma alíquota de 12 do dia para a noite. Podemos fazer uma transição de 4 e 5 anos. Para encerrar, eu acho, Igor, mesmo que haja uma neutralidade num percentual, tendo por referência o PIB, nós vamos ter que nos adequar a uma realidade que me parece também que é uma realidade que ocorre no mundo inteiro, é de aumento da carga nos serviços. Não há, hoje, ontem e esses dias todos, os economistas estão repercutindo muito isso, não quer dizer que eu concorde, mas hoje mesmo eu li na Folha, no Globo, fala assim, por que a geladeira deve ser mais tributada que a academia de ginástica? Por que o fogão deve ser mais tributado do que a maquiadora, o salão de beleza? Por que os serviços? Qual que é a lógica dos serviços? E quanto mais sofisticado o serviço, ele é direcionado à classe mais alta. Por que os serviços devem ter uma tributação muito mais baixa, proporcionalmente, do que os bens de primeira necessidade e aqueles bens corpóreos que a gente... Então, assim, eu acho que, neste ponto, os ideólogos, os formuladores das PECs estão sendo transparentes no sentido de que eles sabem que haverá um aumento na carga de serviços e eles querem que haja um aumento na carga de serviços. Então, cabe a nós, prestadores de serviço, propormos algo que seja palatável, que seja realista, trazer esse mundo ideal, feito em laboratório, para a nossa realidade. Concordo que a possibilidade de regimes especiais, de alíquotas diferenciadas para 3, 4 setores, bem como firmar uma transição entre os regimes é fundamental. Mas, se tiver que ter uma reforma, que ela seja ampla e não seja restrita. Com isso, dou por hora por encerrada a minha participação e obrigado aí, Igor, por ter me dado a palavra. Bishara, Tatiane, por favor. A minha ideia era só levantar o debate e ouvi-los. Também queria deixar claro, não que eu seja contra a reforma, eu acho que é inconteste, né? Comecei minha fala dizendo isso, é inconteste que a gente tem que sim pensar numa melhoria do nosso sistema tributário, todos os índices internacionais mostram isso. Agora, a pergunta é que tipo de reforma a gente precisa ter, e eu acho que as críticas elas são necessárias exatamente para trazer mais luz para o debate público, né?
E esse tipo de discussão ela é muito interessante nesse sentido. Olhando especificamente para a questão dos serviços, tem algumas questões aqui, né? Em primeiro lugar, né, falando antes, na verdade, sobre a provocação do Igor, né? Então, será que a gente não precisa pensar numa relativização, em mais modelos, né, para abarcar outras situações? Eu acho que sim, acho que o Brasil é um país muito complexo, é um Brasil continental, com severas desigualdades regionais, e é muito difícil a gente pretender ter uma alíquota única para todos os bens e serviços sem nenhum tipo de incentivo fiscal. Vocês falaram aqui do agronegócio, eu falei da cesta básica, mas tem também o setor de energia, né? A gente tem, assim, compromissos internacionais assumidos no sentido da redução de gases de efeito estufa, e isso só é possível, isso só vai ser possível pela concessão de incentivo fiscal para fontes de energia renováveis. E se a gente não tiver esse mecanismo tributário, isso a gente não tem como deixar o país funcional. Então, esse é um primeiro ponto, eu concordo com a maneira, a gente tem que pensar em mais alíquotas, né? O Brasil é muito complexo para a gente querer aproximar o Brasil da Nova Zelândia, que é um estado unitário, com nem 5 ou 6 milhões de pessoas, que, enfim, não dá para comparar os dois modelos. Especificamente no que se refere aos serviços, é evidente que eles são subtributados, mas eu acho que tem que ter uma diferenciação aqui. Primeiro, os serviços que são qualificados como serviços de primeira necessidade. Então, vamos voltar para a pandemia. Então, existem hoje muitos planos de saúde para a população de baixa renda. Planos de saúde que são muito baratos. Passando o IBS ou passando a CBS, esses planos de saúde eventualmente se tornarão inviáveis. Porque a ideia da CBS não é que o tributo simplesmente flua pela cadeia de prestação de serviços e não onere a empresa, ele vai onerar o consumidor final. Eventualmente, ainda que eu não consiga, né, fazer um aumento imediato de 12%, isso vai acabar no preço do consumidor final e, eventualmente, essas pessoas que hoje são população de baixa renda, mas que tem acesso, que consegue a funcionária doméstica, que consegue pagar o plano de saúde para o filho dela, ainda que não pague para ela, talvez ela não consiga mais. A mesma coisa para as escolas, né? A gente, óbvio, pensando na nossa bolha social, as escolas são muito caras, mas tem muita escola particular de periferia que vai sofrer com o aumento dessa tributação do setor de serviços. Então, a gente tem que considerar que esses setores, é óbvio que existem serviços que são para elite, mas tem serviços que são serviços de primeira necessidade, que são consumidos por pessoas físicas que vão ser severamente impactados. Esse é um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de considerar quando pensar, então, em alíquotas diferenciadas, em regimes próprios. Um segundo ponto é, olhando para o mundo que nós temos hoje, que é um mundo digitalizado, que, como Maneira menciona, o que nós temos é uma servicificação da economia, né? Eu vou fazendo um neologismo aqui. O fato de a gente estar caminhando para uma economia toda pautada em serviços e uma economia permeada pelo mundo digital, pelas novas tecnologias, também dificulta muito a criação de um IVA, de um imposto sobre valor agregado, numa cadeia que não é física. A cadeia, ela é intangível. Então, como que eu consigo me apropriar de um crédito de uma empresa de tecnologia? O IVA é pensado para um mundo físico, que eu pego. A economia digital, ela é o oposto disso. Por isso, inclusive, que a Europa está pensando formas de captar a riqueza dessa economia digital, e as formas que ela tem pensado são basicamente o que a gente já faz com PIS e COFINS, que é tributar a receita, né? O IVA não está na pauta da tributação da economia digital nesse sentido de captar a receita, porque o IVA já está lá, já tributa os serviços que assim são configurados. Então, eu também acho que a gente precisa extrapolar esse debate do IBS para além dessa questão do serviço, como eu vou fazer mais justiça porque eu vou tributar os mais ricos, dessas duas perspectivas. Um, você tem serviços de primeira necessidade que são consumidos por pessoas de baixa renda. E dois, esses serviços são, né, por definição, intangíveis, e a economia digital torna tudo mais intangível ainda, o que inviabiliza a tomada de crédito e tributação, me parece aqui adequada desse setor. Então, são só essas minhas considerações. Eu também queria dar um palpite nesse aspecto, se me permite. Bichara, se me permite só um segundo. Claro. É que eu queria te passar a palavra, já ia mesmo te passar a palavra, e já estamos nos aproximando do fim, dizer que então você fará as considerações aí finais do nosso painel, e sem querer interferir no debate aqui na minha condição de moderador, mas só talvez sugerir que pensemos o seguinte:
Primeiro, o serviço é um gerador de empregos muito maior do que demais setores da economia. Segundo, que ninguém compra uma geladeira ou um carro toda semana, né? Ao passo que serviços, muitas vezes, são de reiteração. Então, no final, a consideração de carga tributária bruta, pelo menos, talvez não seja tão desigual assim. Mas, Bichara, por favor, você perfeito. Na verdade, é o setor que mais emprega, né, Igor? O serviço é o setor que mais emprega no Brasil. Eu acho que a gente tem que debater essa questão da reforma, e o Castilho faz a boca torta, mas eu sempre tenho em mente a visão do contribuinte. Eu acho que não dá para a gente brincar de tirar dente com o pescoço alheio, né? E todas as simulações de reforma que a gente tem visto induzem um aumento de carga efetiva. Por exemplo, o Eduardo comparou a geladeira com a academia de ginástica. Tirante o fato, Eduardo, que um engorda e o outro emagrece, a verdade é o seguinte, é o aumento de carga para todo mundo, né? Então, esse argumento, até o professor Marcos Lisboa nos criticava no sábado, na Norte da Folha de São Paulo, dizendo que a OAB não entendeu a reforma tributária. Aliás, me permitam um parêntese, né? O pessoal do governo federal, agora secundado pelo professor Marcos Lisboa, repete o mantra de que quem discordou da reforma é porque não a entendeu, né? Eu achava que seria mais prudente, mais elegante a gente discutir sem tratar uns aos outros como imbecis, né? Sem imaginar que quem discorda da gente é porque não entende como funciona o IVA. Fica aqui meu registro, eu acho que essa não é uma forma urbana nem elegante da gente conduzir um debate. Mas eu fecho parênteses para dizer o seguinte, o fato é que as PECs, e especialmente a CBS, vão aumentar tudo. Nas PECs não, as PECs você tem redução de 3 coisas, combustível, energia elétrica, telecom, que claro são insumos importantes, mas na CBS a gente está aumentando tudo, né? Então esse argumento de que geladeira, serviço, no caso da CBS, isso é um discurso irrelevante, porque o aumento está sendo global. Agora, eu acho que dá para a gente tentar compor por as questões que a professora Tatiane levantou com uma evolução dentro das PECs. E aí eu lembro para os colegas o seguinte, além da 45, nós temos também a PEC 110, né? A PEC 110, ela traz um IBS, vamos dizer assim, um pouco mais tropicalizado, né? O relator, o senador Roberto Rocha, ao contrário do deputado Aguinaldo, ele examinou já as emendas que foram recebidas durante o curso da PEC no Senado e acolheu várias delas, recebendo esses influxos da comunidade jurídica e do mundo empresarial. Então, a PEC 110 hoje ela traz o IBS, traz o IVA, mas ela é mais flexibilizada. Os setores que a professora Tatiana colocou, por exemplo, saúde, educação, energia renovável, todos eles estão contemplados da PEC 110 como setores que serão alvo de um tratamento diferenciado. Eu acho saudável, tá? Eu não estou dizendo que a 110 é melhor, estou só dizendo que tem como a gente aproximar essas visões de mundo distintas, e a PEC 110 já faz isso. Ela recebe, quer dizer, será que não é um caminho? Ao invés da gente partir desse sistema hoje, que nós temos essa bagunça, para um sistema com rigidez germânica, será que a 110 não é um caminho? Pode ser. A 110 pode ser um estaler para a gente lançar ao mar e melhorar um pouco, organizar um pouco o nosso sistema, né? E com isso evoluindo calmamente com a transição para um IVA no modelo internacional. Então, só queria deixar aqui essa mensagem, que eu acho que, por mais que pareça difícil, enfim, acho que a gente tem como ir aproximando as ideias para a gente chegar no consenso. E nisso eu estou com o Eduardo. Eu acho que não dá para a gente fugir do debate, né? Embora o governo federal aparentemente não queira que a gente participe do debate, eu acho que a gente tem que tentar ficar no debate, tentar contribuir de maneira construtiva, né? Eram essas as minhas considerações, Igor. Bichara, Igor, eu acho que nós temos 1 minuto para encerrar. Isso. Temos 1 minuto, então eu queria dizer, para encerrar aqui da minha parte, que eu concordo com todas as considerações feitas pelo Bichara e pela Tatiane. E eu acho que nós temos que exatamente nos debruçarmos sobre aquilo que está ali e sugerir aprimoramentos, porque seria uma coisa extraordinária para a nossa geração ver uma reforma tributária realmente acontecer. E da qual nós tivéssemos podido participar e com a qual colaborar. E, nesse sentido, a missão da Comissão Tributária do Conselho Federal da OAB e do Pleno do Conselho Federal da OAB. Dito isso, agradeço imensamente a presença de todos. Estamos aqui nos estertores do nosso tempo
e convido a todos para a continuidade do Congresso, os demais painéis, que com certeza serão muito enriquecedores. Muito obrigado e muito boa tarde a todos.